Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Reino do Espírito, parte 1. Boa noite. Estamos reunidos aqui, nessa bela atmosfera do Havaí, sabendo que essas gravações serão espalhadas pelo mundo, levando para todos os nossos velhos e novos amigos uma calorosa saudação, um caloroso aloha. Aloha é uma saudação havaiana de afeto, de lembrança e significa amor, paz e compaixão. Então, estamos enviando especialmente um aloha a todos os nossos estudantes e ouvintes, porque ele representa um dos princípios básicos de nossa vida espiritual. Vocês naturalmente podem imaginar a surpresa e o prazer que nossos amigos em todo o mundo sentem quando ouvem uma vibrante saudação de aloha e como se sentem incluídos em nossos pensamentos e como se sentem envolvidos em nossa lembrança. Vamos lembrar também que nessas audiências existem alguns experienciando nesse momento um sentimento de solidão, falta de amigos, de parentes, falta de amizade e de companhia. Alguns têm um sentido de condenação por pecados de omissão ou comissão. E, ao receberem nossa saudação, sem nenhum criticismo, nenhuma condenação, ao receberem uma saudação de boas-vindas para essa atmosfera de nossa sala de aula, imagine o sentimento de ânimo e libertação que eles sentem. E nós sentimos muito felizes por poder abraçá-los nessa saudação. 2 semanas atrás, um estudante me enviou esse poema de Elizabeth Browning. E eu vou ler um pequeno trecho para vocês. Da plenitude do nosso ser, nós enviamos amor, saudação. Da plenitude do nosso ser, enviamos ajuda para os doentes, para os solitários, liberdade para aqueles que estão na prisão. Da plenitude do nosso ser, enviamos suprimento para aqueles que ainda estão sob a crença da separação de Deus. Da plenitude do nosso ser, enviamos alegria, paz, harmonia. O princípio por trás dessa saudação é que esse é um mundo sem amizade e quase sem esperança. É um mundo inconsciente desse imenso oceano de amor e vida dentro do nosso próprio ser. É um mundo vazio de todo sentimento de segurança, vazio de todo sentimento de paz e alegria, por causa do medo da depressão, da falta, das guerras, das bombas atômicas. O mundo se sente vazio. E ainda assim, nesse mesmo momento em que o mundo sente esse vazio, nós, de dentro da plenitude do nosso ser, podemos enviar paz, alegria, harmonia, suprimento, substância, esperança, coragem para todas as pessoas. Onde conseguimos toda essa plenitude para enviá-la ao mundo? De onde vem essa superabundância de harmonia que enviamos para os doentes? Suprimento que enviamos para aqueles em necessidade? Alegria que enviamos para os que estão desconsolados? De onde vem esse suprimento para nós? A resposta é essa. Nós chegamos à compreensão que Deus preenche o nosso ser. Deus é o nosso ser. Deus é a própria vida que flui em nós, a própria substância de nossa forma. Compreendemos que a graça de Deus é um presente contínuo para nós
E assim, nessa compreensão, não estamos buscando coisa alguma. Estamos entendendo a plenitude do ser de Deus como nosso ser individual. Estamos recebendo tudo que Deus tem para nós. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Chegamos à compreensão daquilo que chamamos de união consciente com Deus. Uma união consciente e contínua com Deus, na qual a totalidade do Pai é manifesta como a totalidade do nosso ser individual. E a partir desse sentimento de plenitude, nós damos, nós enviamos, nós partilhamos, nós dividimos. Agora, por favor, se lembre que o princípio é que não estamos buscando coisa alguma. Nós estamos reconhecendo a natureza infinita do nosso ser por causa da infinita natureza do ser de Deus. E por que a infinita natureza do ser de Deus constitui a infinidade do nosso ser? A resposta você conhece. Por causa da unidade. Porque eu e o Pai somos um. Porque não existe lugar algum onde o Pai termina e eu começo. Não existe lugar algum onde Deus sai e o homem começa. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu estarei contigo até o final do mundo. Não existe tempo, lugar, espaço no qual estejamos separados desse infinito ser que chamamos Deus. E por causa dessa unidade, nós compreendemos a totalidade do nosso ser. Nos sentimos um ser completo. E a partir disso, a partir dessa completude, dessa plenitude, enviamos, damos, partilhamos. E é o reconhecimento da infinidade do nosso ser que nos permite não apenas enviar, mas ao enviar, receber, desde que o dar e o receber são dois pontos finais de uma mesma atividade. E essa atividade é a atividade do Pai, a atividade de Deus. Embora, no nível físico da vida, é correto que o homem preste atenção a seu corpo, que o homem conserve seu suprimento e que todo o seu pensamento seja fundamentado na meditação. E porque no plano físico nós vemos através dos olhos, nós contamos o dinheiro da nossa conta bancária e, portanto, conhecemos os limites do que podemos ofertar. Tudo isso está correto, porque o homem no plano físico não tem outra visão. É justamente com base nesse plano físico que antes de 1492 os homens olhavam para o oceano e viam o céu sentado sobre ele. E, acreditando no testemunho dos olhos, ficavam amarrados à praia ou a umas poucas milhas da praia, porque estavam limitados pelo que os seus olhos podiam ver. Não há nada de errado nisso. Simplesmente é triste que por milhares de anos os homens limitaram a si mesmos porque não podiam ver além do que a sua visão imediata permitia. Todavia, o homem se elevou desse sentido físico da vida
há um sentido mental da vida. E nesse plano mental, ele já não é tão limitado, porque agora ele não está restrito por aquilo que pode ver e ouvir. Mas ele tem um horizonte muito mais amplo. Agora ele está limitado somente por aquilo que pode pensar. Tem sido dito que o que o homem pode pensar, ele pode fazer. E isso é verdade. Isso é verdade. Porém, desde que seu pensamento é condicionado pela educação que recebeu no passado, pelo ambiente, pelo conhecimento, pela cultura, ele não pode pensar além do pensamento dominante na sua época. E é por essa razão que ele ainda está limitado, mesmo após ter evoluído para o plano mental, para o plano do pensamento. Estou lembrando de um artigo que li, um artigo que foi publicado nos anos iniciais de 1900, sobre uma tragédia eminente. Havia a preocupação que dentro de 20, 30 ou 40 anos não existiriam mais cavalos e as pessoas não teriam meio de transporte, não poderiam ir a lugar algum. O escritor estava baseando seu julgamento nas evidências dos olhos. Vendo o número de cavalos diminuindo e olhando apenas para as evidências visíveis, a conclusão lógica seria que em alguns anos não haveria mais cavalos. Não sei se ficaríamos realmente sem cavalos, mas isso não importa. O importante é saber que toda forma de pensamento humano é limitada ao presente conceito que temos. E quando ficamos presos a esses conceitos, não podemos nem mesmo desejar coisa alguma muito além dessa visão limitada do presente. É somente quando as pessoas transcendem o mundo do pensamento humano, do conhecimento humano, daquilo que já conhecem, e deixam os pensamentos voarem para uma atmosfera mais elevada, que começam a trazer a forma, a criação divina ilimitada. Da mesma forma, eu sei que se você olhar para o teclado de um piano, vai encontrar apenas 88 notas. Isso pode parecer realmente muito limitado e, aparentemente, você não pode tocar muitas músicas apenas com 88 notas. Até o momento em que você consegue ver além das aparências e começa a ouvir as divinas melodias e harmonias da consciência. E então você vai descobrir que cada harmonia, cada melodia pode surgir e aparecer, mesmo com apenas 88 notas. Chegará um tempo, na experiência de todos nós, quando nos lançaremos ao mar, como Cristóvão Colombo, deixando para trás tudo o que conhecemos, para buscarmos novas terras, buscarmos o novo, aquilo que é desconhecido para o sentido humano. E esse é o nosso objetivo. Houve um tempo, no mundo metafísico, quando o poder da mente foi descoberto e em que esse poder foi usado para aumentar em nossos celeiros aquilo que já tínhamos, aquilo que já conhecíamos. Aquilo que já tínhamos, mas não em quantidade suficiente. Em outras palavras, nós conhecíamos saúde, mas era insuficiente, porque muitas vezes estávamos
experienciando doenças. Então, usamos o poder da mente para produzir saúde. Tínhamos suprimento, mas tínhamos apenas a metade do que precisávamos e somente um quarto daquilo que realmente podíamos usar. E então, usamos o poder da mente para aumentar nosso suprimento daquilo que já conhecíamos, o aumento de dólares, ou comida, ou moradia, ou transporte. Nós nunca nos aventuramos em busca de um novo horizonte para descobrir o suprimento infinito, ou infinitas formas de suprimento. Ou que variedade de suprimento o Pai poderia ter em seus celeiros para nós. Estávamos preocupados apenas com um novo meio para conseguir as mesmas coisas que já tínhamos. Nesse estágio do nosso desenvolvimento, não apenas no campo metafísico, mas também no campo biológico, o mundo está buscando usar um poder mais elevado para aumentar aquilo que já conhecemos, para aumentar aquilo que já temos. O mundo ficaria completamente satisfeito se pudesse usar o poder da oração para parar a guerra. O fato de que a guerra não foi parada antes não entra na mente pensante limitada. Não, ela ficaria satisfeita simplesmente em parar a guerra. Essa forma de pensar limitada ficaria satisfeita se, através da oração, ou tratamento, ou contato com Deus, pudesse simplesmente dobrar o suprimento de dólares. A mente humana, com sua visão limitada, não compreende que frequentemente é verdade que tudo que sobe deve cair. Então, se simplesmente buscarmos um aumento daquilo que já temos, não compreendendo a natureza temporária daquele aumento, e o que é pior, não compreendendo o que Deus poderia nos conceder, se simplesmente parássemos de limitar nossa busca por um aumento daquilo que já temos. E assim estamos deixando de realizar o infinito bem que Deus tem para nós. Entretanto, uma vez que tocamos o reino de Deus dentro de nós, algo completamente novo acontece. Um novo universo se abre. Um universo que é tão drasticamente diferente daquilo que conhecemos. Como era o nosso universo? Como é hoje o nosso universo com eletricidade, diferente dos dias da luz de candeeiro ou da luz de velas? As pessoas que viviam no tempo do candeeiro ou à luz de velas e se locomoviam a cavalo não tinham a menor ideia dessa idade dos eletrônicos e aviões a jato. Esse é um novo mundo no qual vivemos em comparação com o mundo em que viviam, pois viviam num mundo realmente limitado. Pense no seu próprio mundo hoje sem um telefone, pense em seu próprio mundo sem um automóvel e verá quão limitado eles eram e quão estreito era o mundo em que viviam. Pense num mundo em que não existiam livrarias públicas, concertos gratuitos ao ar livre. Pense não apenas na limitação deles em espaço, pense sobre quão limitadas eram suas mentes. Eles não tinham acesso às preciosas joias da literatura que nós temos hoje. Eles não tinham acesso às músicas preciosas que temos hoje. Eles não tinham acesso às preciosas palavras das Escrituras, pois você sabe, foi apenas recentemente, em 1937, que foi impresso o primeiro livro com
todas as escrituras do mundo. Você pode imaginar isso? Que existiam pessoas que não tinham nenhuma ideia sobre as escrituras fora daquilo que chamamos a Bíblia. Nenhuma ideia sobre a profundidade da riqueza dos ensinamentos das escrituras de todos os povos do mundo. Bem, nós ultrapassamos as limitações físicas do tempo e do espaço que aprisionavam nossos avós. E ultrapassamos as limitações mentais e culturais que aprisionavam nossos avós e, até certo ponto, nossos pais. Estou agora trazendo a sua atenção de que hoje existe a oportunidade de quebrarmos as limitações espirituais que restringem nossas orações, pois oramos pelas coisas das quais já temos conhecimento. Somos enganados pelas aparências. Precisamos quebrar todas as limitações da nossa oração e nos elevarmos a uma consciência mais ampla, mais aberta, onde a oração possa abrir o inteiro reino de Deus para nós, tanto individualmente quanto coletivamente. O reino de Deus está à disposição do mundo inteiro. Mas, como sempre tem acontecido, é preciso que um indivíduo o alcance. Um indivíduo, dois, uma dúzia, uma comunidade. E então, pouco a pouco, cada indivíduo irá realizar a abertura, o desdobrar da consciência, até romper todas as limitações. Agora, uma questão surge. Nós, os estudantes do caminho infinito, os estudantes do caminho espiritual, estamos buscando justamente a Deus. Buscando os caminhos de Deus. O conhecimento de Deus, a experiência de Deus. Será que existe algum caminho para romper esse sentido de limitação e para que possamos alcançar uma percepção mais ampla e mais elevada do universo de Deus? Sim, existe. Existe. O caminho começa por abdicarmos dos desejos. Abrirmos mão dos desejos. Até aqui, temos buscado Deus com o desejo por saúde, harmonia, abundância. E mesmo quando não estamos buscando essas coisas conscientemente, temos sempre um motivo para ir a Deus. Temos ido a Deus por paz. Paz da mente, paz da alma, paz internacional, paz racial, religiosa e política. Temos buscado a Deus por segurança. Isso é uma maravilha! No mundo físico e no mundo mental, buscamos nossa segurança em coisas ou pensamentos. Mas, quando nos voltamos para o Espírito e compreendemos a natureza espiritual de Deus, buscamos nossa paz em Deus, nossa segurança em Deus. E certamente isso é uma grande abertura de nosso horizonte. Isso é uma grande abertura de nossa visão. Mas não é o bastante. Até que tenhamos abdicado de todo o desejo por saúde, abundância, paz e segurança, não existirá saúde, abundância, paz ou segurança. Mesmo na nossa visão mais abrangente, temos nos voltado para as palavras do Mestre. Buscai primeiro o reino de Deus e
todas essas coisas vos serão acrescentadas. E nós temos ido a Deus, temos buscado o reino de Deus. Mas, lá no fundo do nosso pensamento, existe o desejo de que todas essas coisas nos sejam acrescentadas. E isso significa que não temos nos elevado o suficiente, embora tenhamos realmente nos elevado. Deixe-me explicar. A pessoa no caminho espiritual que vai a Deus, na compreensão de que todas as coisas lhe sejam acrescentadas, no desejo de que todas as coisas lhe sejam acrescentadas, está em algum ponto muito perto daquilo que busca, mas não nele. A libertação final das exigências do mundo, que é a libertação da falta, guerra, ausência de paz, discórdia, desarmonia. A libertação final do mundo surge com a completa realização de Deus por Deus, com a completa união com Deus. Eu e o Pai somos um. As coisas que nos serão acrescentadas estão todas no próprio Deus. Deus é ilimitado? Deus está em todas as coisas. Deus é a fonte de todas as coisas. Deus constitui a única saúde, harmonia, abundância, paz e segurança que existe. Não existe saúde, riqueza, paz ou segurança a serem acrescentadas a Deus ou a parte de Deus. Deus é. E Deus constitui a única saúde que existe, a única vida que existe. Nós não sabemos. Mas eu lhe digo isso, que quando você vai a Deus com a ideia de saúde, companhia, suprimento, transporte, que você está se concentrando na falta. Você está pensando em termos de um Deus espiritual manifesto como realização humana. Mas o reino de Deus é completamente espiritual. E nesse reino espiritual, nada pode faltar. Mesmo nós, em nosso trabalho espiritual, descobrimos que é verdade, que nossa busca por Deus tem sempre um traço, sempre uma esperança de saúde física, abundância física, ausência de guerra, ausência de depressão, condições humanas mais plausíveis. E agora precisamos reconhecer que dessa forma não seremos bem-sucedidos em abrirmos completamente os celeiros do céu. Não abriremos as janelas do céu a menos que reconheçamos, dentro do nosso próprio ser, que estamos indo a Deus, com a plena certeza em nossas mentes que temos direito à mais rica, à mais plena experiência humana jamais imaginada. Nós não estamos pensando no reino de Deus como ele pode ser. Como pode ser o reino de Deus? O que ele pode conter? Chegará um tempo quando o estudante no caminho espiritual, quando aquele que busca a Deus, não mais desejará saúde, não mais desejará coisas, mas desejará apenas a realização de Deus. Chegará o tempo, e essa será a época da realização, quando nossos estudantes, mesmo os iniciantes e as minorias, dirão: eu não julgarei. Eu não sei como a vida de Deus é, ou como a abundância de Deus é, como é a paz de Deus, ou a segurança de Deus, ou a proteção de Deus. Mas
estou abandonando todos os meus conceitos sobre saúde, riqueza, segurança, paz, proteção. Estou abdicando de todos os meus conceitos, tudo que sempre pensei como prosperidade, saúde, e não estou mais buscando nenhuma dessas coisas. Mas estou buscando a realização de Deus, buscando a experiência de minha união com Deus. E estou me abrindo a essa experiência, seja ela qual for. Isso não é fácil. É mais fácil fazer como Colombo, deixar todo mundo material deixar para trás e sair em busca de novas terras. É muito mais fácil do que deixarmos nossos conceitos mentais. Precisamos deixá-los. Entretanto, é mais fácil deixar um país e emigrar para um outro. Mesmo indo para um outro país onde não temos amigos ou garantia de suprimento, ainda assim, é muito mais fácil fazer isso do que deixar para trás nossos conceitos sobre o que constitui saúde, plenitude, completude, realização. Você deve ter notado que sempre repetimos em nossa literatura: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu vim para que você seja um ser realizado, preenchido, completo, perfeito. E ainda assim, quando houve essas citações, vamos ser honestos. Você e eu, nós sempre pensamos imediatamente num grande sentido de saúde física, ou riqueza física, ou uma casa física, ou um transporte físico. Naturalmente. Naturalmente você pensa dessa forma. Você não pode evitar. Nenhum pinto no ovo sabe como o mundo lá fora se parece. E estou certo que se ele pudesse pensar em segurança, se pudesse pensar, gostaria de ficar lá dentro do ovo, encolhidinho. Estou certo de que a borboleta não sabe coisa alguma sobre nosso sentido do mundo. E se ela pensasse, se ela fosse pensar em paz, em abundância, em segurança, ela diria: deixe-me ficar nesse casulo. Deixe-me ficar aqui sendo alimentada sem nenhuma preocupação. Estaria perdendo de se transformar na borboleta. E quando a gente larga tudo, estamos nos abrindo para essa possibilidade de nos transformarmos na borboleta. Mas a lagarta, ela gostaria de ficar ali, naquele estágio. Então, você não pode permanecer como é e evoluir. Para evoluir, eu preciso largar todo o conteúdo que já tenho. Deus não tolera uma lealdade dividida. Você não pode servir a dois senhores. Não podemos alcançar o reino espiritual carregando os conceitos do mundo material e do mundo mental. Essa é a razão pela qual descobrimos que quando vamos a Deus por qualquer outro desejo, frequentemente falhamos. Deveria ser suficiente para nós irmos a Deus por Deus, pela plenitude de Deus. Mas ainda não sabemos disso. Existe intuição espiritual para lhe revelar que se tiver Deus, não existe nada nesse imenso mundo que você precise além disso. Deus é tudo. Todo desejo
todas as nossas vontades, todas essas pessoas que acreditam que é possível ter Deus e doença ou limitação, é somente porque não compreendem ainda a natureza da imortalidade, na qual não existe saúde nem doença, vida ou morte. Existe apenas um estado do ser infinito, do ser eterno, do ser perfeito. Tendo Deus, a pessoa tem um estado do ser imortal, que não depende de emprego, comida, clima, tempo ou investimentos. Aquele que tem Deus tem imortalidade, e imortalidade é um estado do ser eterno e perfeito. Como tudo isso pode ser expresso em nossa experiência diária? Nós todos temos curiosidade sobre isso. Mas quando você alcança Deus, descobre que não existe mais experiência humana, não existe mais a experiência de limitação ou de coisas finitas. Nós somos ensinados que ter abundância significa que talvez tenhamos 100 mil dólares no banco ou um plano de seguro, mas isso não é abundância. Abundância é preenchimento, sendo constantemente suprido dia a dia, ano após ano, até a eternidade, sem nenhuma preocupação. Novamente, você vê, usamos o padrão humano como medida em oposição ao divino e ilimitado. Moisés sabia disso. E ele disse ao povo para não guardar o maná de hoje para o dia seguinte. A mesma graça que nos concedeu o maná de hoje, nos concederá o maná de amanhã. E essa foi a mesma visão que o mestre teve quando disse: não junteis tesouros na terra, onde os ladrões roubam e as traças corroem, mas junteis tesouros no reino dos céus. Como podemos juntar tesouros no reino dos céus? Isso só pode ser respondido pelo Espírito, através do Espírito, dentro do seu Espírito. A forma de descobrir é ser aventureiro, abdicar de todo sentido, de todo conceito que você tem agora de saúde, riqueza, abundância, segurança, proteção, paz. Largar tudo isso em sua meditação, em sua oração, em sua contemplação e abrir a si mesmo para uma única coisa: a experiência da liberdade em Cristo, a experiência da liberdade em Deus, a realização de Deus. Então descobrirá que não haverá coisas a serem acrescentadas, existirá somente Deus, Ele mesmo. Somente Deus, porque Deus, Ele mesmo, é nossa suficiência. Tua graça é minha suficiência. O que mais posso querer se tua graça é minha suficiência? E podemos repetir com o Mestre: coma desse pão, coma desse corpo, beba desse sangue. Em outras palavras, esteja satisfeito em viver na natureza infinita de si mesmo, na plenitude do seu próprio ser. Porque Deus é esse eu que constitui minha natureza infinita. Até aqui, nossa oração e meditação tem sido direcionada
para nos elevarmos acima de um sentido de discórdia, doença, falta ou frustração, ou um sentimento de um ser incompleto, um vazio. Até aqui, nossa oração, nosso estudo, meditação, contemplação, tem como objetivo nos elevarmos acima de toda discórdia. Agora, começamos um novo período em nossa experiência. E nesse novo período, precisamos realizar que antes que possamos adentrar realmente a uma existência, a uma vida espiritual, precisamos nos elevar acima desse mundo, acima dos conceitos desse mundo. Precisamos alcançar esse estado de consciência ao qual o mestre se referiu quando disse: eu venci o mundo. Agora, isso significa: se eleve acima de todo o sentido humano de saúde, abundância, paz e segurança. Recuse-se a buscar saúde, abundância, paz e segurança. Se eleve acima de tudo isso. E da mesma forma que até aqui você tem usado sua oração para lhe ajudar a se elevar acima de todas as discórdias da existência, agora eu lhe digo, use seu entendimento da oração, meditação, contemplação, devoção para se elevar acima do sentido físico harmonioso do bem-estar. Se eleve acima do conceito físico de saúde. O que existe acima da saúde? Somente um reino, o reino do Espírito. Ele não conhece saúde. Ele apenas conhece sua própria plenitude, como eternidade, imortalidade, perfeição em plena liberdade. Ele não conhece nenhuma riqueza. Ele apenas conhece a realização, abundância, plenitude, a certeza de que nada pode lhe faltar. Ele não conhece paz. Ele conhece apenas o ser eterno, pleno, perfeito, sem nenhuma oposição. O princípio por trás de tudo isso é: nós vivemos em diferentes planos de consciência. O plano físico da consciência, o plano mental da consciência, o plano espiritual da consciência. Agora, em ambos, no plano físico e no plano mental, existem limitações e existe harmonia e discórdia, existe saúde e doença, existe vida e morte, existe o bem e o mal. Existe o bem e o mal em ambos os planos, físico e mental. E normalmente nesses planos nos encontramos muito ocupados tentando alcançar o bem e vencer o mal. Mas todos que já tiveram a experiência de trabalhar como uma avenida para a cura espiritual têm descoberto uma verdade que é muito difícil de transmitir através de um ensinamento. E essa verdade é que na consciência espiritual não existe discórdia. Não existe discórdia alguma para ser ultrapassada. Não existe nenhum pecado para ser perdoado ou curado. Não existe nenhum desejo pecaminoso do qual precisa se livrar. Não existe falta ou limitação a ser preenchida. Tudo isso existe apenas no nível físico e no nível mental da consciência. O estado espiritual, o estado de consciência do ser eterno, é um estado de consciência que não tem a percepção de erro algum.
É como uma criança pequena que passa por todas as iniquidades de uma grande cidade, totalmente inocente, sem realizar que existem bandidos, ladrões, prostitutas e criminosos. Completamente inconsciente de tudo isso, num estado de completa inocência. Existe um estado de consciência espiritual que é totalmente vazio da percepção de qualquer mal a ser ultrapassado. E ainda assim não é uma criança. É um pensamento elevado, é um pensamento de unidade. É um estado de tanta pureza espiritual que quando o mal o toca, ele dissolve o mal. É como a luz que dissolve a escuridão, sem mesmo ter a percepção de que existe uma escuridão a ser dissolvida. Então, quando esse estado de pura consciência espiritual é tocado, as pessoas são curadas, mesmo quando elas ainda se encontram no estado físico ou mental de consciência, ou no estado de pecado, falta ou limitação. E nesse contato com a luz, essas condições finitas são dissolvidas. Mas não por causa de alguma argumentação por parte do curador espiritual. Não. Não por qualquer poder, de forma alguma, mas pelo mero fato de que o espírito é ele mesmo uma lei de nulificação sobre as aparências do mundo físico e mental. O espírito é soberano. Essa realização da consciência espiritual permitiu ao mestre dizer: eu venci o mundo. Eu venci esse mundo material, eu venci esse mundo mental. Agora, você pode saber quando você está começando a vencer o mundo e medir o seu próprio progresso nessa direção, no momento em que você tem paz, rezando, meditando, contemplando, ou mesmo dando um tratamento, porque por uma abertura da sua consciência, por uma realização do estado do ser. Quando você para de orar por uma melhoria no estado de saúde, harmonia, você mede seu progresso pelo fato de não mais precisar pedir coisa alguma. Sua completa oração é simplesmente uma união consciente com Deus. É tocar o reino do Espírito dentro de você. Se existe um desejo, esse desejo é apenas de experimentar Deus, que eu possa conhecer Deus, que eu saiba que conhecê-lo corretamente é vida eterna. Você lembra disso? Conhecê-lo corretamente é vida eterna. Isso é tudo. Simplesmente conhecê-lo corretamente é vida eterna. Então eu lhe digo o que tenho achado quase impossível explicar. Por anos achei difícil explicar o que estou tentando explicar para vocês nessa noite. Se eleve acima do desejo por saúde, porque você já tem, você já é completo. Se eleve acima do desejo por bem-estar físico. Da mesma forma que você tem se elevado acima da discórdia. Agora se eleve acima da harmonia. Se eleve até o ponto de não haver preocupação com coisa alguma. Se eleve ao ponto onde não mais existem os pares de opostos. Se eleve ao ponto onde não existe nenhum bem para vencer o mal. Se eleve ao ponto onde existe tão somente o espírito sem nenhum oposto ou oposição, onde existe somente
a infinita presença divina. E é na presença divina que tudo existe num estado de perfeição infinita. Não se preocupe com sua vida. Não se preocupe com o que comerá ou beberá ou como se vestirá. Busque apenas a experiência de Deus, a realização de Deus. Busque a conscientização da presença de Deus e encontre realização nele. Encontre o estado de plenitude na presença de Deus. Eu diria que não estou lhe dando um novo nome, mas uma nova dimensão, a dimensão do Cristo. Uma nova dimensão na qual não temos preocupação por coisa alguma. Uma nova dimensão na qual nos sentamos numa comunhão silenciosa, numa contemplação silenciosa de Deus. Ao fazer isso, não estamos dizendo que qualquer outra forma seja errada. Não temos nenhum julgamento de que deveríamos saber disso há muito tempo atrás. Não. Não. Pelo contrário, é com sentimento de gratidão por cada passo que demos em nossa caminhada, o qual nos levou a esse ponto. É com o sentimento de gratidão por cada pessoa que nos ajudou a encontrar esse caminho. Quer tenha sido no tempo de nossas lutas físicas ou no tempo de nossas lutas mentais. É com o sentimento de profunda gratidão que descobrimos que em cada estágio encontramos justamente aquilo que precisávamos naquele momento. Todos esses foram fatores importantes que contribuíram para nos elevar a essa nova dimensão. Uma nova dimensão em Cristo. Não há mais de 2000 anos atrás, não. Eu, o Cristo, eu que estou contigo mesmo antes que Abraão existisse. Essa nova dimensão tem a idade de Deus, nos leva à eternidade, à plenitude, à nossa união consciente com Deus. Muito obrigado.